Essa análise que a gente fez até aqui, ela permite que a gente compreenda, né, o que está acontecendo com a nossa bolinha, uma vez que a gente coloque ela numa determinada posição. Ou seja, o que é que vai acontecer com uma partícula de massa m sujeita a um potencial de x colocado num determinado valor de x, tá? Mas, pessoal, frequentemente a gente deve analisar uma situação que é um pouco diferente, que é uma partícula está numa determinada posição, mas com uma dada energia, ou seja, com energia fixa, ela não foi colocada parada lá, tá? Então, você imagina o seguinte, você tem uma partícula cuja energia é constante, tá? A energia da nossa partícula é constante. Um valor qualquer, não interessa, mas é importante que seja um valor que não muda. Ou seja, quando a energia cinética aumentar, a energia potencial diminui. Quando a energia cinética diminuir, a energia potencial aumenta, tá? Bom, nesse caso, pessoal, como a energia total é constante, em cada ponto a velocidade é dada por isso aqui, né? Isso aqui nada mais é que a definição de velocidade. Já essa última igualdade é obtida daqui, ó. Como é que a gente faz isso? A gente faz assim, é igual a 1 meio de mv ao quadrado mais u de x. E eu quero resolver esta equação para V, o que significa dizer que eu quero encontrar uma equação desse tipo. V é igual a alguma coisa. Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou começar isolando os termos que contêm V. Então, eu vou escrever, eu vou passar para o lado de cá, vai ficar 1 meio de mv ao quadrado, tá? É igual a E menos U de x. Aí, o que eu faço? Multiplico todo mundo por 2 e divido todo mundo por m. Vai ficar V ao quadrado é igual. Multiplico todo mundo por 2, divido todo mundo por m. Aí, quando eu multiplicar por 2, esse k vai embora. Quando eu divido por m, vai embora esse. Tá bom? E agora eu vou deixar o que eu tinha antes, do lado direito, que é E menos U de x. Pronto, pessoal. Agora eu posso simplesmente tirar a raiz. Vai dar sobre m E menos U de x. E eu agora posso tirar a raiz. Tá? E a igualdade vai ser verdade tanto se eu tiver um mais quanto se eu tiver um menos aqui. Por quê? Porque se eu fizer isso aqui ao quadrado, eu vou obter o v ao quadrado. Se eu fizer isso aqui ao quadrado, tanto mais quanto menos vão me dar isso que tem aqui em cima, tá? E o que é que significa esse mais e esse menos? Bom, significa basicamente que a minha partícula ela pode estar indo para a direita ou para a esquerda. Em qualquer dos casos, o módulo da velocidade é a mesma. Beleza, então é isso que a gente tem, né? Agora tem uma coisa importante aqui que eu gostaria de salientar, que é o seguinte. Olha só, nós estamos procurando encontrar a velocidade de uma partícula a uma determinada energia. A partícula tem determinada energia. E essa velocidade é dada como a raiz de 2, número positivo, m, que é a massa, também é positivo, né? Todos os dois são positivos. Raiz de E menos U de x. Então, pessoal, eu só posso, né, só faz sentido eu ter regiões onde E menos U de x seja maior ou igual a zero. E menos U de x pode até ser igual a zero, mas não pode ser menor do que zero. Por quê? Porque eu teria a raiz de um número negativo, que me dá um número que não é real, né? Esse número não seria real. E não faz o menor sentido eu ter uma velocidade que não é real, tá? Então, esse número teria uma parte imaginária, né? Seria um número complexo com uma parte imaginária e, portanto, não faria muito sentido, né? Então, só me interessa regiões que satisfazem isso aqui. E menos U de x é maior ou igual a zero. Bom, então vamos analisar, né? O que acontece com a partícula dada com algumas dessas energias aqui marcadas. Então, bom, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte: a energia total ela é constante e ela é dada pela energia cinética mais energia potencial, né? Isso aqui é constante.
constante. Ou seja, como eu tinha dito antes, quando T aumenta, o U diminui. Quando T diminui, o U aumenta, tá bom? Então vamos imaginar, por exemplo, deixa eu escolher aqui, olha só. Deixa eu escrever a outra equação que vai ajudar um pouco na nossa análise também, que é a equação que a gente achou para velocidade. V é mais ou menos 2 sobre m e menos u de x, né, raiz disso aqui. Então vamos começar pela energia mais baixa que nós temos aqui, que a energia é zero, certo? Significa que a energia total aqui, por exemplo, é zero. Beleza. Qual é, pessoal, o maior valor de U que a gente pode ter? O maior valor de U possível vai ser quando T for zero, né? Esse é o maior valor de U possível, já que a soma é constante. Ora, mas para E zero, né, só tem um valor de U que é menor ou igual a zero. Na verdade, é o valor de U que é igual a zero. Então, esse U em x8, né, ele é igual a zero. Então, esse é o único ponto que a partícula pode estar. Ela não pode estar em nenhum outro lugar nesse potencial aqui, porque em qualquer outro lugar significa que o U é maior do que zero. Então, você teria que ter uma energia cinética negativa, né, o que não faz sentido. Tá? Então, uma partícula que tem esse valor aqui, tá? A energia total é zero, ela só pode estar em uma única posição, certo? Bom, e se a nossa partícula não tivesse E0? Se ela tivesse, vamos supor, E1, certo? Esse valor bem aqui, E1. Então, bom, nesse caso, pessoal, com a energia E1, vamos supor que a nossa partícula tivesse sido colocada nesse ponto aqui. Bom, nesse ponto aqui, a energia potencial já é igual a E1, né? Então, a energia potencial em x1, que seja U de x1, já é igual a E1. Então, esse cara aqui já esgota toda a energia total. Então, não dá para ter energia cinética. Então, se eu colocar essa partícula na posição x1, ela não vai poder se mexer. Ela vai ter que ficar parada bem aí, tá? Mas uma outra possibilidade que poderia ocorrer é a seguinte, é a nossa partícula ser colocada em um outro ponto, né, onde U também é igual a E1, né, aqui no x7, por exemplo. U de x7 também é igual a E1. Bom, pela nossa análise anterior, o que é que vai acontecer com a partícula colocada aqui? Nós podemos colocar derivada negativa, então a força é positiva, porque a força é menos a derivada. Bom, a gente pode pensar assim se a gente quiser, ou a gente pode só lembrar do que acontece com uma bolinha que for colocada nesse relevo. Ela vai sofrer uma força para a direita, porque ela tende a descer o relevo, né? E aí, pessoal, essa bolinha poderia descer até aqui. Quando ela chegasse aqui nesse ponto, a energia potencial dela seria igual a E0, né? Mas ela ainda ia ter energia cinética, ou seja, ela ia continuar podendo subir até esse ponto aqui. E uma vez chegando aqui, aí ele ia então sofrer uma força para a direita, né? E poder voltar e ficar oscilando aqui em torno desse ponto x8, tá? Que seria um ponto de equilíbrio estável para a partícula, tá bom? Bom, quando ela estivesse na posição x8, por exemplo, deixa eu apagar aqui, tá? Imagina que nossa partícula desceu até esse ponto bem aqui. Né? Nesse ponto aqui, quanto é a energia cinética dela? Ora, a energia cinética dela é a energia total, que nesse caso aqui é 1, menos a energia potencial, que é U de x8. Mais U de x8 a gente sabe quanto é zero. Então ele teria uma energia cinética total de E1 menos E0, né? E por aí vai. A gente pode sempre analisar o que acontece
Tá interessante a gente ver que nesse ponto aqui a partícula fica presa, né? Para ela só pode ocupar a região entre x7 e x9. Por quê? Porque ela não tem energia suficiente para ir além de x9, que tem uma energia potencial, né? Por exemplo, aqui em x10, a energia potencial é maior do que a energia total dela. Então não é possível a partícula ir. Da mesma forma, ela também não poderia chegar aqui nesse ponto, porque ela teria que ter uma energia potencial maior do que a sua energia total, tá bom? Mas, por exemplo, sei lá, o que mais poderia acontecer? Nós poderíamos ter uma partícula agora com energia total, vamos supor, energia total é 2. Com energia total é 2, né? Uma partícula colocada nesse ponto, por exemplo, ela poderia acessar todos os pontos entre x6 e x10, né? Por quê? Porque nesse ponto aqui ela tem a energia cinética dela é zero e a energia dela é toda a energia potencial, que vale é 2. Então aqui é 2 é igual a U de x6, tá? Aí conforme a partícula vai ser empurrada para a direita, ou seja, ela vai descer aqui o potencial, quando ela estiver aqui embaixo, uma parte dessa energia potencial que ela tinha lá no x6 vai ter se convertido em energia cinética, tá? A energia potencial dela vai diminuir de E2 para E0, que é o valor da energia potencial nesse ponto, né? Mas ela ainda tem uma energia cinética que vai ajudar com que ela suba, né, esse morro, vamos dizer assim, essa, essa barreira de potencial. Ela vai conseguir subir, né? E assim sucessivamente. Uma partícula, por exemplo, que tivesse energia E3, né, ela tem uma particularidade, né? Se ela for colocada nessa posição aqui, ela vai descer, né? E assim como a partícula anterior, ela vai estar confinada. Só que agora entre x5 e x11. Agora, se ela for posta bem aqui, ocorre uma coisa interessante. Porque com essa energia aqui, ela pode ir descendo, ó, e pode, em tese, bater lá no menos infinito, tá? Bom, eu não vou analisar todos os pontos, não, vou deixar alguns para vocês pensarem também. Como exemplo desse tipo de análise, vamos considerar aqui o potencial de Lennard-Jones, tá? Esse potencial ele tem um formato que é o seguinte: U de x é dado por D, que é uma constante que tem dimensões, tem unidades de energia, vezes A sobre x elevado à 12ª potência, menos 2A sobre x elevado à 6ª potência. A, pessoal, é uma distância, tá? E x é também uma distância, tá? Esse potencial ele é usado para modelar a interação entre dois átomos em uma molécula diatômica. Então a gente pode imaginar o seguinte: eu tenho dois átomos aqui, né, formando uma molécula, e eles estão ligados por uma molinha. E o que é que essa mola faz? Ora, quando os átomos estão muito próximos uns dos outros, essa mola meio que repele, né? Ela faz com que ela empurra um átomo para longe do outro, né? Elas são uma parede bem grande impedindo que os átomos se aproximem. Já quando eles se afastam, ela meio que puxa eles de volta, né? Meio que puxa o outro átomo de volta, né? Quer dizer, se eu colocasse um átomo bem aqui, né? Se eu tentar fazer com que ele se aproxime aqui do x igual a zero, ou seja, da distância entre eles igual a zero, eu vou ter uma força grande empurrando ele de volta. De maneira análoga, se eu tentar puxar ele para longe um do outro, vou tentar levar ele para longe, eu tenho uma força puxando ele de volta, né, fazendo com que o átomo volte. Quer dizer, eu posso pensar em termos de uma molinha, né? Quando os átomos estão bem próximos dos outros, tem uma mola lá que procura fazer com que eles fiquem afastados. Quando eles se afastam, a molinha puxa para eles
voltarem para perto um do outro de novo. Em uma determinada posição, uma posição de equilíbrio, a minha mola está relaxada. Ela nem está esticada, ou seja, ela nem está puxando os átomos de volta para próximo dos outros e nem está comprimida, ou seja, ela não está fazendo com que ele, como nessa situação aqui, onde ela está comprimida. Então, ela não está tentando afastar os átomos, tá? Nesse ponto aqui é um ponto de equilíbrio. Tá? Bom, a gente tem o formato do potencial e a gente pode obter a força. Como é que a gente obtém o potencial a partir a força a partir do potencial? É só lembrar que a força é menos du dx. Tá fazendo essa derivada aí, pessoal? E aí é importante você lembrar que d dx de x elevado a n é igual a n vezes x elevado a n menos 1. Tá? Se você usar essa regrinha, você vai obter a força, certo? E acontece uma coisa interessante, em x igual a A, é só você jogar aqui dentro, né? Você vai ter A sobre A é igual a 13, ou seja, 1 elevado a 13, menos A sobre A elevado a 7, ou seja, menos 1 elevado a 7, é 1 menos 1, isso aqui vai dar 0. De fato, no ponto em x igual a força é 0. Esse é um ponto de equilíbrio e é um ponto de equilíbrio estável. Por quê? Porque se os dois átomos se afastam um pouco, o potencial puxa eles de volta para a posição onde eles estavam. Se eles se aproximam além da posição de equilíbrio, o potencial empurra eles de volta, né? E aqui acontece uma coisa interessante, né? Bem na posição de equilíbrio, o valor da energia potencial é menos D. Bom, essa energia é escolhida, esse potencial é construído de tal forma que quando os átomos estão a uma distância infinita, ou seja, estão muito longe um do outro, a energia é zero. Ora, mas se você tem uma partícula bem aqui, imagine que você tem uma partícula bem aqui na posição de equilíbrio, e aí você chuta ela, você dá uma pancada nela que dê a ela a energia igual a D. Ora, pessoal, você está dando energia cinética à partícula que aqui é capaz de fazê-la ir embora, né? Atingir até o ponto x igual ao infinito. Se você chutasse ela para o outro lado, né, ela ia vir bem aqui, ia bater e ia voltar. Mas, né, você dando essa pancada de forma a separar os dois átomos, você vê que de fato você consegue arrancar um do outro. E é por isso que essa energia D, né, é chamada de energia de dissociação, porque essa é a energia necessária para você arrancar um átomo da proximidade do outro, para você desfazer a molécula diatômica.